Saudações, pessoal. Hoje eu vou esclarecer a dúvida de um internauta aí que perguntou aqui, ó, como fazer linha de vida em telhas de madeira, telha cerâmica. Lola, shh, a Lola tá brava. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui um trecho do treinamento do protocolo tático de trabalhos em altura, que é o método Altura Brasil, para treinar profissionais de bombeiros civis, bombeiros militares, técnicos de segurança ou executantes para trabalhos em altura, tá? Então, a primeira coisa que você precisa saber para montar uma linha de vida num telhado é saber fazer os nós, tá? Então, eu vou te mostrar aqui um dos nós que nós podemos utilizar é o nó fiel. Então, lembrando, né, esse tubo é como se fosse uma viga de madeira ou alguma parte estrutural metálica ou de alvenaria. Isso é o principal, tá? Na montagem de uma linha de vida, o ponto de ancoragem que você vai utilizar é o que determina se a missão vai ter sucesso ou não. Se você estiver colocando as cordas num ponto de ancoragem estrutural, tiver com os cantos vivos protegidos, ou não estiver bem ajustado, uma corda certificada, um equipamento de proteção contra quedas adequado ao sistema, isso não é para falhar. Mas uma linha de vida não falhar não quer dizer que a queda vai acontecer e ninguém vai se machucar. Às vezes a queda acontece, o cara desce por dentro do madeiramento, bate o queixo, bate o tórax. Então uma queda ela sempre pode ser acompanhada de algum ferimento, né? Por isso a gente tenta sempre prevenir o acontecimento dessa queda utilizando sistemas de restrição de movimentação. Ou seja, você não fica exposto ao risco de queda. Mas fora em telhado, sendo um telhado doméstico ainda, não tem como, né? Então, assim, algumas considerações gerais, né, que foram as que eu já falei agora, usar pranchões de madeira para andar no telhado, pode ser tapume, pode ser pranchão de alumínio, se for você tiver condições e tiver esse pranchão, ele pode até ser utilizado em serviços industriais também, tá? Bom, o foco é sua pergunta, né, telhados domésticos. Então, escolhendo um ponto de ancoragem estrutural, né, você pode fazer o nó volta do fiel. Como que eu faço o nó volta do fiel? Ó? Eu pego a corda, contorno o ponto de ancoragem, com o chicote cruzando pela corda de baixo, passando novamente pelo meio dela, formando um X. Tá? Você pode ver que você tem um desenho de um X aí. Então, esse primeiro nó feito num ponto protegido por um borrachão, uma mangueira de incêndio velha. A corda e o ponto de ancoragem não podem ter contato direto. No caso aqui, ele é cilíndrico e liso, mas se ele for áspero, pontiagudo, quadrado, obrigatoriamente você tem que proteger, tá? Fiz o fiel. Tá terminado? Não. Esse é o nó fiel. Ele precisa obrigatoriamente de um arremate feito com o nó pescador duplo. Então, depois do nó fiel feito, eu vou fazer o arremate com o pescador duplo, que é isso aqui, ó. Basicamente é um nó simples com duas voltas, né? O tal do nó cego. Se eu entrasse no meio agora, sairia nó cego. Então eu dou duas voltas e entro pelo meio das duas, ó. Então esse aí é o nó volta do fiel arrematado com o nó pescador duplo. Quando eu uso ele, quando eu quiser ancorar a corda diretamente no madeiramento do telhado, no ponto estrutural protegido os cantos vivos, né? Então o que é um ponto estrutural? Se você mexe com o telhado, ninguém melhor que você para saber, né? Mas a cumieira, as vigas, as colunas, esses são os pontos estruturais. Você tem que pensar também na direção que essa linha de vida vai ser puxada para ver se ele está contraventado, se ele está travado direitinho, né? Então, assim, um curso para você é obrigatório. O que eu estou dando aqui são dicas, mas um curso de trabalhos em altura de NR35 com uma parte teórica, uma parte prática vai ser essencial para você. Se você precisar, tem meus contatos aí em algum lugar de onde você está vendo esse vídeo, vai ter algum link aí com o meu WhatsApp, os grupos de mentoria, aí você entra no grupo lá, você vai ter mais instruções. Então, o nó fiel está feito. Então, nó 8 duplo. Quando eu uso nó 8 duplo e quando eu uso nó fiel? Eu já vou explicar para você numa ilustração no slide à frente, mas os dois podem ser usados se você tiver fita e mosquetão nó 8 duplo, se você não tiver fita e mosquetão, fazendo uma adaptação, porque o correto é você ter as fitas dos mosquetões, que é o correto para você montar uma ancoragem limpa, bem organizada, fácil de montar e desmontar. O ideal é fita e mosquetão, mas se não tiver, o fiel e o pescador vai bem. O 8 duplo é esse nó aqui, ó. Então eu faço uma alça com a corda, dobro ela no meio, né? Passo uma parte em cima, uma parte atrás e entro no meio do nó.
Quando eu entro no meio desse nó, eu tenho nó 8 duplo feito. Perceba que as voltas ficam simétricas, uma não encavala sobre a outra, e para todo nó eu tenho que ter pelo menos 2 palmos de sobra de chicote, ou um palmo, né, bem ajustado, ou cerca de 15 centímetros, tem sempre que ter uma sobrinha de chicote. Então esse é o nó 8 duplo. Beleza? Nó 8 duplo e nó fiel? Muito bem. Então, como que eu monto uma linha de vida temporária? Eu escolho 2 pontos de ancoragem estruturais. Por que eu escolho dois? Porque eu estou usando 2 cordas aqui, porque é uma para cada trabalhador. Eu não posso ter uma corda só para 2 caras utilizarem, né? Eu sempre acho legal usar uma corda de trabalho, uma corda de segurança, quando ela é responsável para suportar a sua queda. Quando acontece uma queda no telhado, a corda pode pegar numa telha, num canto vivo, numa madeira, enfim. A primeira corda pode acabar estourando, né? E vai desacelerar a sua queda. A segunda corda, ao suportar a queda já desacelerada, ela pode permanecer íntegra, né? Se a primeira falhou. Se você tem uma só, ela falhar, já era para você. Então, o ideal é que linhas de vida sintéticas, né? Ela tenha pelo menos uma corda por trabalhador, para você trabalhar assim, liso, num sistema de restrição de movimentação, ou cordas duplas, se forem um sistema de retenção de queda. Se você não souber o que é restrição de movimentação ou retenção de queda, acesse uma aula abaixo aí do link que eu vou deixar para você ver, falando sobre sistemas de proteção contra quedas, você vai entender o que é. Então, partindo aqui da primeira linha, né? Ancoragem com fita e mosquetão. A fita é uma cinta de ancoragem, eu contorno o ponto estrutural e junto as duas extremidades no mosquetão, que é um conector que abre e fecha, um elo de corrente que abre e fecha. Isso aqui você vai precisar ter para fazer um trabalho em telhado mais técnico e mais fácil, né? Se não tem, nó fiel e nó pescador. Então aqui como eu tenho fita e mosquetão, que é o ideal, nó 8 duplo na corda de trabalho, nó 8 duplo nas ancoragens intermediárias, nó 8 duplo na ancoragem final. Perceba que a corda começa aqui, eu monto toda a linha de vida e depois ela termina aqui. Em um telhado é muito comum você transitar por essa linha de vida principal, que é a linha de vida geralmente montada na cumieira do telhado, né, na parte mais alta do telhado, transitar com ela através de um talabarte duplo e chegar até as águas, as calhas ou os pontos que você vai trabalhar através de uma linha de vida adicional, feita com uma corda, um nó de retenção, que é um nó pescador duplo, ou qualquer nó que forme um caroço no final da corda, né? Você aprende tudo isso passo a passo nos grupos de mentoria. E aqui eu tenho um trava-quedas. Então, o trava-quedas ele desce e ele sobe. E aqui você se desloca para trás ou para frente, podendo acessar qualquer parte do telhado. Por que eu tenho uma ancoragem intermediária? Porque essa linha de vida é muito distante, vai ter uma folga muito grande entre esses 2 pontos. E com essa ancoragem intermediária, eu posso ter um trabalhador desse lado e um trabalhador desse lado. Se esse cara cair, esse aqui não vai sentir o efeito da queda, porque os nós estão individualizando o trecho da corda dele. Se eu tiver a corda passada direto por dentro do mosquetão e eu tiver uma queda, esse cara puxa esse outro, ele pode acabar caindo também por causa do solavanco que ele vai receber, tá? Então, isso tudo aqui faz parte da etapa de acesso do protocolo tático de trabalhos em altura. Então, aqui a gente já passou por fundamentos, pré-trabalho, né? Caso você seja um docente autorizado ou um aluno, essa aula você já viu, já assistiu, né? Então, ela é muito mais extensa que só essa que eu estou mostrando, né? Mas é só para a gente ter uma ideia de que parte eu devo aplicar tudo isso. É quando eu estou acessando o meu posto de trabalho. Depois vou me posicionar, aí eu passo a executar o trabalho. E aí, depois de pronto, eu faço o pós-trabalho, que é o desmonte desse sistema. Muito bem. Ancoragem de extremidade, ancoragem intermediária e a outra ancoragem de extremidade. Como ficaria isso pronto? Ó? Se eu tenho um telhado pequeno, um trecho curto, né? E eu já quiser montar um sistema de resgate também, se você vai fazer um trabalho em uma empresa e ela exigir, então um lado fica ancorado, ou nó 8 duplo, fita e mosquetão, linhas de vidas duplas, vem aqui e passam por um freio. Né? Então você vai ter isso aqui 2 vezes se for uma linha de vida dupla. Se o trabalhador cair e ficar pendurado pela linha de vida secundária com o trava-quedas, ela pode ser debreada, ou seja, ela pode ser liberada por esse freio e ele pode descer. Lógico que não é lindo e maravilhoso, a corda vai enroscar, vai pegar em canto vivo, tem que ter alguém posicionando esse trabalhador, tem que ter alguém fazendo o manejo correto do sistema, porque senão a corda pode encostar no canto vivo e cortar, né? É só uma sugestão.
Mas aqui você pode perceber que não tem ancoragem intermediária, porque eu tenho só um cara trabalhando na linha, o outro está aqui supervisionando. Se tivesse que entrar os dois, aí eu teria que ter um fracionamento aqui. O texto é o que eu já expliquei, né? Então aqui eu tenho a ancoragem já fracionada, sem sistema de resgate, mais fracionada. Então, nesse ponto, eu posso ter um trabalhador aqui, nesse outro ponto, outro trabalhador. Então, num telhado residencial que é mais ou menos isso, nós temos aqui a cumieira, né, as tesouras, as colunas e as vigas. Eu escolho os pontos estruturais, preferencialmente pontos de intersecção entre duas estruturas. Então, entre a cumieira e a tesoura, se eu conseguir envolver essa estrutura toda aqui com a fita e o mosquetão, melhor. Se eu conseguir fazer um nó à volta do fiel nas duas estruturas, melhor. Aí eu faço no intermediário e termino aqui. E aí, na linha de vida secundária, eu posso descer nos dois lados do telhado. Esse texto aqui, na verdade, é um resumo do que eu já falei, tá? Então, aqui é uma foto de uma prática disso, né? Uma ancoragem de extremidade feita num pilar de concreto, corda dupla. Aqui um trabalhador acessando por cordas um ponto para lavagem de fachada. Depois ela vem se reancorando em outros pontos aqui estruturais, né? Suportes metálicos, estruturas metálicas, tudo chumbado na parte estrutural do prédio. E aqui nós temos entre esse ponto de ancoragem e esse, um trabalhador pendurado, entre esse ponto e o outro, um outro trabalhador, e aí as quinas todas protegidas, né? Essa fita de ancoragem aqui travada numa pilastra, num parabolt aqui com ancoragem predial, passando por dentro do mosquetão, porque aqui a linha de vida já termina, não ia ter mais trabalho a partir daqui. Mas poderia ter outro trabalhador aqui entre esse ponto e o ponto de ancoragem onde a linha de vida finaliza, né? Então tá aí, não sei se foi muita informação, né? Mas um trabalho doméstico geralmente não tem nada disso, os caras fazem sem nada. Então eu estou te dando aqui sugestões de como você montar tanto um sistema assim bem profissional, bem técnico, com um plano de resgate, um sistema de resgate ativo, quanto você montar um basicão, que é direto, um nó direto na estrutura com proteção para canto vivo, uma corda bem esticada e você prendendo a linha de vida secundária a esta primeira, com um nó de retenção no final. Eu usei o nó pescador duplo, você pode aprender a fazer esse nó com os links que eu vou deixar aí no vídeo. O nó 8 duplo passando ali na linha de vida principal, correndo com o trava-quedas. Então, fica aí. Caso tenha mais dúvidas, entre nos grupos de mentoria e conversa com a gente lá. Tem muita gente tirando dúvida, muita gente conversando. Eu publico alguns conteúdos exclusivamente nesses grupos de mentoria. Espero que a sua dúvida tenha sido solucionada. Se não, pergunta aí de novo que a gente faz um novo vídeo. Vou ficando por aqui. Força e honra, bons trabalhos, bons treinamentos.